na introdução aqui, Sim. esse espaço que eu criei aqui, eu acho que ele é. Peraí, deixa eu botar esse entendi aqui. Eu acho que ele é muito importante e seria interessante que a gente pudesse mantê-lo, inclusive como um espaço permanente, para nós trabalharmos essa clínica que tem uma especificidade, né? Que é a clínica com crianças e adolescentes. E eu gostaria de, até o final desse ano, de nós podermos chamar membros da escola para darem o seu testemunho e falarem um pouco sobre a sua experiência Uhum. clínica, justamente com crianças e adolescentes. E hoje eu chamei o Nazar, insisti muito com Aham. ele, porque ele tem uma experiência muito grande com essa questão do luto e do suicídio na adolescência. E eu acho que esse assunto não vejo melhor pessoa para vir falar aqui para nós. Então, Nazar, vou te pedir para você tomar a palavra, deixar um Uhum. tempinho para as pessoas fazerem perguntas, porque Uhum. você Não, vai sim, falando. é, tem razão. Bom, todos receberam um recorte sobre essa questão tão dramática que avança na civilização, essa questão de jovens interrompendo suas vidas, jovens colocando um fim ao andamento de uma vida, ao futuro, todos os investimentos dos pais, porque hoje, mais do que nunca, nós vemos que os pais estão investindo, e investindo cada vez mais na educação, no futuro dos seus filhos. É lógico que existem questões sociais, questões de diferenças, mas é um fato constatado que os pais estão querendo cada vez mais e mais o melhor para os seus filhos. E os jovens, de alguma maneira, vêm investindo em si mesmo, no que diz respeito ao corpo, mas no que diz respeito à questão emocional, fica um vácuo, um buraco, e esse buraco, nós, especialistas, seja da área de psiquiatria, pediatria, área médica, nós não temos conseguido reverter isso de forma significativa. A interrupção de uma vida, o colocar um fim à própria vida, que se chamou e se chama de suicídio, que é um termo meio estigmatizado. Dificilmente você, quando alguém no seio de uma família suicida, mesmo na clínica, os analisandos têm dificuldade de falar de familiares que cometem o suicídio, têm dificuldade de verbalizar que a causa da morte, né, foi um suicídio. É uma coisa tão violenta, tão agressiva, é uma coisa assim devastadora que todos têm. Então, quando morre alguém, quando alguém põe um fim à própria vida no seio de uma família, dificilmente alguém diz: meu filho suicidou, minha filha suicidou. Há um tabu, há um certo tabu, é um termo estigmatizado, até mesmo as religiões, não é?
Há poucos dias eu estava revendo pela 10ª vez um filme que chama Constantine, com Kenny Reeves, e, e que há uma cena que a atriz, como é que se chama ela, casada com esse do 007, o último 007, ela, ela é uma delegada e a irmã suicida. Rachel Weisz. Rachel Isso, Weisz, isso obrigado. mesmo. E, e há uma cena, os dois, e ele é um personagem místico que tenta colocar os demônios de volta para a sua terra, mas, ao mesmo tempo, um fumante inveterado que está com os dias contados. Então, os dois adentram, né, ao mesmo tempo numa igreja, e ele sempre muito irreverente, um humor sarcástico, e ela está se dirigindo. Os dois iriam conversar com o padre, mas ela se antecipa. Há uma discussão entre os dois quem iria falar primeiro, porque ele, ele diz que chegou primeiro, mas não importa. E a questão é que ela está reivindicando, junto ao padre, a autoridade religiosa, um enterro digno de uma católica para sua irmã, que acabara de suicidar. A irmã estava internada numa clínica, uma clínica tipo psiquiátrica, e suicida. E o padre nega, nega, mas ela diz, mas a Isabel, ela sempre foi católica, o senhor conhece, a paixão da vida dela era a religião, e, e ele friamente diz não. E, e é interessante esse filme, porque isso depois vem à tona que eram irmãs gêmeas, que tinham alguns dons e algumas questões meio assim que se chama hoje de borderline, de um passo além da linha, se é que existe uma linha, porque Freud vai inventar a psicanálise mostrando que essa linha não existe, né? Essa linha que separa de uma maneira clara, com uma nitidez da topologia, daquilo que se escreve da banda euclidiana, do certo, do errado, do normal, patológico. Freud vai mostrar que o ser humano, todos nós temos todos os traços sintomáticos de neurose, de perversão, de psicose, uns mais, outros menos, e o próprio Lacan, quando vai trabalhar a questão dos discursos, ele reivindica aquilo que é certo e seguro para detectar uma linha discursiva, uma linha diagnóstica, entre aspas, e, e que vai dizer que somente os traços, isso não torna possível se afirmar que se trata de um tipo clínico obsessivo, histérico, que todos temos traços disso ou daquilo. Então, Freud vai por esse caminho, rompe com a medicina, com o discurso da ciência, e, e, e que Lacan depois vai formalizar e vai topologizar com a banda de Möbius, não tem dentro nem fora, que o sujeito, o ser humano, ele tem de tudo. A questão do suicídio, a terminologia suicídio,
vem do latim suicídios, quer dizer, vem do latim como sui caedes, sui caedes, que vem sui é si e caedes matar, matança. Isso é introduzido em 1864 na língua inglesa e em 1760 e pouco na língua francesa. É matar a si próprio. É um gesto de matança, de violência, no sentido de alcançar a morte de si mesmo, matar a si mesmo. Por mais que se procure, é um crime contra si mesmo. O sujeito pratica um crime contra si mesmo. Nós vamos ver na questão da divisão subjetiva que isso não é tão simples. Não é tão simples assim. O próprio Freud, quando vai dizer que o Freud diz no texto sobre a questão da guerra, em 1915, ele vai dizer que nossa própria morte não nos pode ser representada. É interessante isso, tal como o sujeito, quando vem ao mundo, nós temos hoje esse debate, que nós vamos ter que avançar, estudar cada vez sobre as questões atuais da sexualidade, das escolhas sexuais. O sujeito, quando vem ao mundo, ele não tem uma inscrição se ele goza como homem ou como mulher, como masculino, feminino. Essa diferença do Seminário 11, Lacan diz. Isso ajuda a entender aquela frase de Lacan no Seminário 22, e o ser sexuado se autoriza por si mesmo e por alguns outros, é que a inscrição da diferença sexual, das escolhas, que Lacan vai chamar do Édipo, isso se estabelece a partir da fala do pai e da mãe. A criança, então, ela vem sem uma inscrição, bem com uma tendência, mas não uma inscrição. E a questão da morte, Freud diz, nossa própria morte não nos pode ser representada. E quanto mais tentarmos representá-la, mais observaremos que, na realidade, continuaremos apenas como espectadores, ele vai dizer. E isso reatualiza a questão da passagem ao ato, que Lacan vai trabalhar no Seminário da Angústia, no que diz respeito ao ato suicida, não é, como uma passagem ao ato, que o sujeito maciçamente se identifica com o objeto. O sujeito está maciçamente, totalmente identificado ao objeto. E então esse espetáculo, esse espectador, isso já está presente na cena enquanto tal. O primeiro, o primeiro estudo sobre suicídio não veio de psicólogos, não veio de psiquiatra, não veio de psicanalistas, que psicanalista surge bem depois, junto com a psicologia, não é? Esses discursos que vão lidar com a tal da saúde mental, isso surge bem tardiamente. Quer dizer, o estudo sobre o suicídio, ele surge em 1897. Emile Durkheim. É esse livro. Uma vez, uma analisando, ela trabalhava com direitos humanos, direitos da mulher no nível internacional. Ela viu que eu gostava desse tema, não sei por que ela achou isso. Ela
me deu esse livro de presente. José, chega. Ah, tá, porque as pessoas não estão vendo. Emile Emile Durkheim, Durkheim. Durkheim, Durkheim, é, O Suicídio. Ele é um ensaio sociológico, É. é da sociologia, que vai dizer que... Porque a questão do suicídio, nos primórdios, quando alguém colocava fim à sua própria vida, isso havia a ideia até mesmo de alguém que estava com o diabo no corpo, não é? Alguma coisa. Então, ele vem colocar um caráter mais científico de estudos, em 1897, que afirmando que o suicídio é um fenômeno social que não depende da raça, coloca entre aspas, nem da psicologia, nem da hereditariedade, nem da insanidade, nem da degenerescência moral, que era um conceito muito comum na época. Nesse sentido, Durkheim encarou o suicídio como fez Sigmund Freud com a sexualidade. Isso é Elizabeth Rudinesco falando. Fez dele um verdadeiro objeto de estudo. Entretanto, a comparação termina aí. Com efeito, a abordagem sociológica de Durkheim não dá conta da dimensão essencial do suicídio, presente em todas as formas de morte voluntária. O desejo de morte, isto é, o aspecto psíquico do suicídio. Então, a gente se pergunta, de onde vem essa questão? Logicamente que, se formos buscar em termos de estatística, poucas pessoas apresentam esse apreço tão pregnante a, a colocar um fim à própria vida. E é uma questão difícil, não é uma questão que se coloca para os psicanalistas. É possível detectar antecipadamente esse passo trágico, catastrófico, obsceno, cruel, que é colocar um fim à própria vida, sendo que a vida, não é, foi colocada e apreciada no sentido de se viver essa vida cada vez mais. Que eu costumo dizer para as pessoas que às vezes eu tenho oportunidade, que nós temos, como seres humanos, que aprender a viver uma vida menos pior. Menos pior. Mas daí a querer colocar um fim à própria vida é uma questão que, na maioria das vezes, se torna incompreensível. As estatísticas, elas demonstram que o índice de suicídio cresce cada vez mais, a cada ano, a cada década, e por mais que vocês todos acompanham, as sociedades de psiquiatria, elas não perdem espaço para nada. Elas buscam no sentido de tornar um objeto bastante desejado no nível da economia, no nível da economia. Tomar para si, tal como no início, não é? Quando Freud inventa a psicanálise, a ciência, a medicina, ele pertencia, mas não queria saber. No que verificaram que era alguma coisa de mercado, que tinha futuro, eles tomaram para si o campo da psicanálise e passaram a conceber esse espaço de se tornar psicanalista somente alguém que cursasse uma faculdade de medicina, que fosse médico, chegando até aquela catástrofe em 1926, que levou Freud a escrever um dos textos mais lindos, a questão da análise leiga,
para defender um discípulo querido que era acusado de charlatanismo por praticar a psicanálise e não ter formação médica. E Freud ali vai dizer que a psicanálise não é nem mesmo um dos ramos da, da, da medicina. Então, a psiquiatria, a partir de coisas de 10 anos para cá, que o sujeito que perdeu um filho nos Estados Unidos criou o Setembro Amarelo. Agora, Setembro Amarelo. E, e isso é, é festejado com o mês da prevenção. Prevenção, ajudar as pessoas a não cometerem suicídio. É uma questão de mercado que está por trás. Eu sou membro de Sociedade de Psiquiatria, Associação Brasileira, e, e não saiu até hoje nenhuma estatística para mostrar que, após as comemorações de Setembro Amarelo, com conferências, eu fiz dezenas de conferências sobre isso, e que não há nenhuma estatística mostrando que tenha havido uma redução do índice de suicídio. Talvez pelo contrário, não é? Porque até e ainda a imprensa, elas têm um acordo tácito entre elas, os meios de comunicação, de imprensa, de não tornar público um suicídio, porque é conhecido em algumas regiões que quando alguém, por exemplo, suicida, comete o ato de pôr fim à própria vida, num determinado lugar, isso faz série, chama por um suicídio. É como se dissesse assim: um suicídio chama por outros suicídios. Quer dizer, desperta alguma coisa que já estava lá, não é? Adormecida ou não, e então a imprensa. E eu escrevi há 20 anos atrás um artigo no jornal falando sobre isso, a partir de um suicídio de um menino de 11 anos. Esse é um fato que também está sendo constatado cada vez mais com o passar dos anos. A faixa etária, não é? Ou seja, as crianças passam a cometer suicídios. Foi a partir de um suicídio em São Paulo, de um menino de 11 anos, filho de um senhor guarda municipal. Ele pega a arma do pai e vai até a escola, atira na professora. A professora não morre. E ele vai até o banheiro, o toalete, e mata a si mesmo. Isso foi uma polêmica, foi um debate, e eu fiz um artigo mostrando, porque todo mundo escrevia dizendo que o menino cometeu suicídio porque atirou na professora. E eu disse que não. A lógica não era essa. A lógica era para cometer o suicídio, na medida em que a pulsão de morte estava latejante, mesmo que de forma silenciosa, esse menino vai e atira na professora. Quer dizer, o desejo de morte, a necessidade de colocar um fim à própria vida, era anterior. É ele que funda o fato de atirar na professora. E foi muito interessante, porque o depoimento de um delegado foi tão inteligente, porque ele disse, está nos jornais, Folha de São Paulo ou Estadão. Ele disse, a causa, a razão, as razões que levaram essa criança a colocar o fim
a sua própria vida, foram enterradas junto com essa criança. É uma metáfora do recalque, alguma coisa, logicamente que ele não falava por esse viés, mas porque nesses momentos surge curiosidades, artigos, textos, reportagens, e depois a coisa se acalma. Mas a palavra suicídio dificilmente surge. Façam uma pesquisa em todos esses atores, artistas, cantores, pessoas de fama que alcançaram o sucesso e colocaram fim à própria vida. Eles dizem, o máximo que foi uma overdose ou causa desconhecida. Isso está sendo investigado, não se sabe ainda. Não é? É lógico que o sujeito morreu de overdose, mas o uso abusivo naquele momento das drogas é uma forma do sujeito colocar um fim na vida, responder de forma positiva a essa pulsão de morte, a esse desejo. Eu diria mais um desejo de morte. Um desejo de morte. Nesse resumo que todos receberam, eu acrescentei algumas coisas agora à noite e pedi para o Alexandre passar para todos, porque eu recortei algumas coisas de um livro, Clínica da Origem, de François Ansermet. Ele tem um capítulo muito bom, muito interessante, A Tentação do Suicídio, página 179, e que ele é um médico, pediatra e psicanalista. Isso é interessante em termos de suicídio de criança e adolescente, porque isso se verifica, o contato maior são esses especialistas, em hospitais, em emergências, etc. e tal. E vai colocar uma passagem. Ele diz, inclusive, que o suicídio nos países desenvolvidos é a segunda causa, a segunda causa de mortalidade entre os jovens de 14 a 18. Eu acho que isso já está hoje entre 12 e 20 anos. E na maneira de conceber o suicídio, dependendo da ótica, se eu parto do princípio do discurso da ciência, da medicina, um projeto de estatística, eu vou conceber o suicídio aquele ato, não é? Seria o, o sujeito que pula de uma janela, pula de uma ponte. No Espírito Santo tem uma ponte que liga Vitória a Vila Velha e vice-versa, que no ponto mais alto as pessoas buscavam esse lugar para suicidar, e porque a água ela vira cimento, dependendo da altura. E quase todos os dias um suicídio. E eu escrevi artigos sobre a Ponte dos Suicidas, solicitando que colocassem grades. E essa semana passada eu recebi de um ex-analisando médico que lia muito esses artigos, e ele disse: Você se lembra o que você escrevia? Saiu uma matéria dizendo que tem 7 meses que não há nenhum suicídio nessa ponte, depois que eles começaram a colocar algumas barreiras. Porque eu vi essa barreira em Madrid, uma ponte de Segóvia que recebeu esse apelido, né? A Ponte dos Suicidas. Eu escrevi um último artigo
falando do lugar da ponte para os jovens, a ponte falando para os jovens. Né? E agora eles colocaram como em alguns hospitais aqui do Rio, alguns shoppings que têm a área de alimentação, os jovens, em Brasília, onde havia uma incidência de suicídio de adolescente, durante uma época, agora houve uma redução enorme, porque em Brasília, até 20, 30 anos atrás, não havia avós. Não eram pais que saíam, tiravam seus filhos das escolas, das amizades, dos núcleos de amizades e se mudava para Brasília para ter um futuro mais promissor no que diz respeito à vida econômica, que sustenta os estudos e etc. E tal. E um dos shoppings, os jovens pulavam. E as autoridades aconselhavam os pais, a quando o filho começava a adoecer, a retirarem esses filhos de Brasília, porque o risco de suicídio é muito grande. É como se o suicídio fosse um vírus, fosse em onda, havendo uma espécie de infecção, de contaminação, uma onda de contaminação. Eu digo que, para finalizar e abrir para discussões, vocês têm aí as questões colocadas nesse texto, que eu coloco que o suicídio avança, logicamente que avança, há que se fazer o estudo do aumento da população, isso tudo, e, e a coisa vem para uma idade mais da infância, 10, 12 anos, até os 20, isso é a segunda causa de mortalidade, mas eu diria que é a primeira. Por quê? Porque essa estatística se baseia ao ato consumado, sem levar muito em conta as overdoses, as mortes por overdoses. Que a overdose é o álibi, como o garoto que usou o tiro da professora como álibi, não é? Para o declanchamento do ato suicida. Por exemplo, eles não levam em conta nessas estatísticas as questões do inconsciente. E não estou querendo colocar aqui a questão do inconsciente que leva a um ato consumado também. Mas, por exemplo, suicídios provocados. Eles não colocam na conta da estatística. Muitos jovens, para mitigar as suas angústias, ansiedades, as suas depressões, o sujeito sempre mostra algum sinal. Nós vamos ver isso no debate. Eles, às vezes, vão, bebem, enchem a cara, pegam o carro, batem com o carro, morre. A causa foi acidente. Mas não é acidente, é um acidente provocado. O sujeito provoca a própria morte. Então, eu acredito que o suicídio dos 10 aos 20 anos é a primeira causa de mortalidade em as todos os países, todos os países. E muito mais nos países mais desenvolvidos. A questão do uso abusivo de drogas, jovens que não têm limites, não sabem usar droga, eles estão avançando o sinal cada vez mais e colocando em risco todo um projeto de vida dos pais, dos avós, da sociedade, das escolas, porque é interessante, eu ajudei algum trabalho em escolas quando havia um suicídio, porque vocês não fazem ideia o que acontece numa turma de escola, numa escola, quando um jovem coloca fim na própria vida, quando suicida. Fica um buraco, um rombo, uma falta de respostas
que os jovens enlouquecem. Eles não sabem. No dia seguinte, aquele colega não comparece mais. Ele não vem mais às aulas, ele não está mais na minha sala de aula. O que o levou? Será que isso pode acontecer comigo? Não é? São questões que vamos discutir como nesse nosso ofício de psicanalistas, na nossa onipotência, não é? Discursiva, o que a gente pode fazer? É possível se antecipar? É possível, a partir de uma escuta, impedir que o sujeito chegue a esse extremo, essa insolência? Houve uma época que, num velório, num cemitério, um psiquiatra chorava muito e conhecia uma psicanalista, ele abraça a psicanalista e ele atendia um jovem. Ele atendia um jovem. E o jovem era medicado, havia passado por alguma tentativa de análise que não deu certo, ou deu, sei lá, ou não. E, e ele disse que 20 dias antes, esse jovem, que era um jovem brilhante, das maiores inteligências do país, 20 dias antes, ele, diante de alguma marca, era um psiquiatra bem rodado, muita clínica. E ele perguntou para o jovem: você pensa em se matar? A resposta do jovem foi: eu jamais faria uma sacanagem dessa com os meus pais. E o psiquiatra, que não era tão idiota, ele pôde perceber que ali esse sujeito estava dizendo que realmente queria fazer essa sacanagem com seus pais. Eram pais que chegaram de viagem, uma puta viagem para a Europa, e o menino vai, sobe no prédio e coloca fim à própria vida. Quais os sinais? Eles nos dão sinais, eu estou dizendo, esses que são tão fissurados, tão tomados por essa pulsão de morte, de uma forma desenfreada, por esse desejo de morte, quais? Algum sinal? Qual intervenção? É possível? Eu sempre afirmo que. Bom, isso eu vou deixar para o debate, que eu acho mais interessante. Vamos abrir para debates. Tem uma mãozinha levantada. Eu. Diga. Nazar, você começa a sua fala dizendo que você acha que o investimento dos pais de hoje em dia é maior do que antigamente. Cada Eu, vez dis- maior, eu cada vez discordo, mais, eu cada discordo. vez mais, cada vez mais os pais querem o bem dos filhos, querem cada Acho que vez mais querer bem dos filhos sempre ah, aconteceu, sempre mas há existiu. aquilo que escapa, né? De uma criança que teria sido ou não simbolizada no desejo. Esses, esse pai, essa mãe, eles é, acolheram simbolicamente esse filho ao nascer. Esse filho foi desejado ou era um filho indesejado? Veja bem, eu disse no nível emocional, não, mas no nível da vida, do corpo, estão super investidos. Hoje os jovens se cuidam, academias, e isso, aquilo, não é?
Você Isso você quer está dizer a falando imagem, assim. Nazar? A imagem e a parte material do investimento É, dos pais, é isso que você está querendo dizer? Sim, sim, e isso é Ah, tá. testemunhado em livros. Isso é testemunhado por médicos, médicos pediatras e psicanalistas. Porque tem muitos médicos pediatras que se tornam psicanalistas e não abandonam uma coisa, eles trabalham conjuntamente, porque eles levam em conta a questão da família, dos pais. Tem mas eu livros acho que você bons está sobre isso. falando de uma entourage que a gente Quando vive. você falou investimento, eu também pensei a mesma coisa. Não, Porque Investe tanto que não transmite a falta. exatamente, exatamente, talvez. exatamente, isso mesmo. O investimento é todo imaginário, né? No É, E a layout, vejo demais. verdade. Não quero que você sofra, não quero que você. Aham. Isso. Exatamente, Sim, querido, isso mesmo. sim. Mas, Zé, eu queria te perguntar uma coisa. É porque você falou, né, da questão dos suicídios do adolescente, esse que está determinado, digamos assim, né? Se você se pergunta se ele dá ou não sinais, isso é uma boa questão. E, Mas a e o pergunta que eu quero te fazer não é sobre isso. A pergunta é sobre um aumento, você sabe disso, um aumento muito grande do que a gente chama de suicídios brancos, ou seja, que não é explícito que o sujeito queira se matar. Então, é uma criança pequena que atravessa, solta a mão e atravessa a rua inadvertidamente, né? É o jovem, e nós experimentamos isso com um amigo de um dos nossos filhos, que lhe é dito: não vá, você bebeu, não vá levar essa pessoa na barra, não faça isso, vá para casa dormir, essa pessoa pode e, pegar e- um táxi, po- e ele não aceita. E ou quando amanhã volta, morre. você a leva amanhã. Foi dito de forma repetitiva. Várias vezes. E ele disse: não, não, tá bom, eu vou fazer isso. Quando ele virou as costas, o garoto levou a garota em casa e, na volta, morreu aqui no viaduto, né? Esse viaduto que É, tem aqui na Lagoa Bar. isso Bateu no poste, a 100 ficou por hora. conhecido mundialmente isso. Ele criou uma situação, não é? Como esse, vários, né, Nazar? Não é só esse, são Ué, vários, vários casos. vocês se lembram A aqui no menina que Rio? sobe na balaustrada para brincar com os amigos, se desequilibra e cai do prédio. E por aí vai. Uhum. Como um jovem que isso saiu artigos e artigos, o pai, a mãe escreveu livros e livros, um livro, um jovem, e a menina, o pai dizia: você nunca ande de carona com ninguém, nunca pegue carona. E ela está namorando um rapaz, e esse rapaz, segundo informações verídicas, era carta marcada, porque ele vivia bêbado nas boates do Rio. Ele bebia. Ele está com essa menina e mais três no carro, Morrem ali na lagoa. bate na lagoa, morre todo mundo, né? Eu acho que Isso. todos, né? Morrem os cinco. E o pai de um deles, eu acho que é desse garoto, não, é dessa garota. Escreve Da um menina. livro, escreve um livro Escreve. sobre isso. Os jornais trabalharam muito isso, muito. É. Porque isso comove a todos, porque isso nos toca a todos. Isso suscita dentro de cada pai, cada mãe, cada professor, cada professora, cada autoridade, uma derrota, um ponto de derrota. Nem sem falar um médico, um psiquiatra, um psicanalista. Eu fui derrotado. Eu fui derrotado. Você é muito difícil.
É muito difícil. Isso é Zé, tem um monte como. de gente querendo falar. Vamos Deixa. lá, vamos, falem, falem, por favor. Quem é? A Eu acho Flávia. que é a Ingrid. Ingrid Pode ir, Bergman. Ingrid. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Então, a minha pergunta é que eu ouço muito, né, de várias mães em que as crianças ameaçam, por coisas, né, banais se matar. Ah, aconteceu algo errado na escola e ele foi culpado. Daí chega em casa e diz que vai se matar. A, a mãe fala: você precisa estudar. Também, qualquer coisa que não suporte, vem essa ameaça, né, de que vai se matar. É como uma carta na manga, um trunfo, né? Um trunfo. Isso. Essa questão é como se fosse um trunfo. Fala mais, fala mais. Então, eu fico pensando que mais material é preciso ouvir para saber se isso é sério, se isso não é uma chantagem, se isso não é um jogo, né? Isso aconteceu também na turma do meu filho. Eu tenho uma criança, né, de 9 anos. Isso aconteceu quando ele estava com 7. E daí, depois de um certo tempo, ele também veio fazer isso. Daí eu logo conversei e troquei de escola, que achei que tinha alguma coisa Ele estranha fez o acontecendo. quê? Eu O que troquei que de ele... escola. Não, o que que o... Como é que foi a história numa escola? É, nessa escola, é uma escola bem com método liberal, Sim, humanista, sim, né? É sim, para ser bem sim. acolhedora. E eu não levei muito a sério. No dia que eu estava entrando para fazer a matrícula, eu tinha mesmo presenciado uma mãe sendo ameaçada, Por uma mas criança. por uma criança. Mas continuei, fiz a matrícula, ficou vários anos lá, né? Ficou bem desde pequenininho, até que eu começo a ouvir falar disso de turmas de maiores. Aí um dia acontece na turma dele, e depois de Acontece o quê? um, Alguém morre? não, uma criança ameaça. Ameaça. Uma Ameaça. criança passa muito mal dentro da sala de aula e as professoras pressionam, pelo que ninguém estava lá, né, mas pelo relato da criança, ela foi pressionada a cobrar dela: você já está maior, agora só os pequenininhos podem fazer isso, né? Foi isso que foi contado, né? E depois de um certo tempo, meu filho também não queria mais entrar dentro da escola, dizia que se fosse para a escola, preferia morrer. Daí eu peguei, tirei da escola, troquei de escola, né? É alguma coisa no ar ali, sei lá. Alguma coisa. Mas essa questão dos filhos, aí tudo vai depender de como se estrutura o andamento da educação, do diálogo franco, pais e filhos, e é, quando é que se pode acreditar numa ameaça, né? E existe aquela história, cão que ladra não morde, né? Pessoa que fica ameaçando, mas Não é bem assim, né? não é bem assim. Eu tenho um relato nesse documentário que o primeiro dia da minha de análise minha na associação, na IPA, eu fazia residência no Instituto de Psiquiatria o IPUB, antigamente chamava Universidade do Brasil, hoje é o FRJ. Acho que com a ditadura foi retirado a Universidade do Brasil, colocado o FRJ. E uma amiga me telefona, que era época de telefone fixo, e era um domingo à noite. Segunda-feira pela manhã eu teria minha primeira sessão de análise. E ela diz que estava ligando para se despedir de mim.
porque era uma relação sem limites, uma relação psicótica. Uma mãe, essas mães fazedoras de psicose. E, e eu pedi para ela não fazer isso, que eu iria, naquele momento, ela falou, não venha, porque se você vier eu vou pular e você vai ser responsabilizado. Como acreditar nisso? Tinha 3 aparelhos de telefone na mesa, eu fiz sinal para um colega e, enquanto falava com ela, escrevi para ligar para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro falou, não, não podemos ir. E se ela pula e, e vai morrer, nós somos responsabilizados. E eu, então, cheguei a um acordo com ela que às 7 da manhã eu iria tirá-la de casa. Era uma relação louca. E fui às 7 da manhã. Quando eu chego, o circo já estava armado. Pulou lá de cima, caiu numa banca de jornal em Copacabana, numa rua paralela à Nossa Senhora Copacabana. Paralela, assim, para dentro. E estava lá aquela música, o corpo estendido no chão. E, então, são coisas enigmáticas. A questão do limite é fundamental, no sentido de começar desde cedo, né? Introduzir maneiras com que cada filho, filha possa se responsabilizar pela sua vida, pelas suas questões, mas sempre há uma margem de risco, sempre há. E na condução de análise de sujeitos de estado limite, que chamam borderline, estado limite, ou sujeitos que apresentam quadros de melancolia, porque na melancolia há muito suicídio. Tanto é que o Freud vai trabalhar a questão do suicídio em luta e melancolia. Freud depois desistiu. Esse dicionário da Rudinesco, ela diz que Freud já não queria mais saber de suicídio, porque tantos amigos médicos naquela época, judeus e psicanalistas suicidaram, que o Freud viu que não tinha jeito. Não, Freud só queria saber das neuroses. Porque nas melancolias a coisa há um risco muito grande. A questão, se a gente pesquisa, é engraçado, se a gente pesquisa, a gente encontra, mesmo que seja no só depois, ao ponto da genealogia, da transmissão do desejo de morte. A gente encontra na historicidade, os avós, os pais, a gente encontra. Isso é meio que matemático. Mas como saber se o sujeito vai ou não? Quando a gente está conduzindo alguns pacientes em estado limite, e que há essa ameaça, e que há, hoje em dia, formas brandas de se machucar, hoje está na moda a questão de cortes, essas coisas, ou quantidades de comprimido. Esse livro, esse capítulo que eu falei, Tentação do Suicídio, ele começa assim, citando o exemplo de um jovem. Tomei esses remédios para não me suicidar. Olha o paradoxo do suicídio, que é um paradoxo. Explica-me um jovem de 16 anos ao sair de um coma causado pela ingestão de soníferos, tomar remédios em excesso para escapar da ideia de suicidar. O pensamento de se enforcar com a corda que ele sempre carrega em sua maleta o assedia. Suicidar-se por medo da morte. Olha que... Bom, mas no trabalho com esses jovens que ameaçam, porque são pessoas, isso também é claro e evidente, que não, desde cedo, não conseguiram construir um caminho capaz de construir lutos. Ou seja, alguma coisa dos pais que
de uma simbolização que não se deu ou um tombamento que não se processou. Então, esses filhos, diante de qualquer circunstância difícil, briga. A Magali do Uruguai trouxe o caso de um rapaz, não é? E que tinha nos bastidores uma interrupção amorosa, né? De uma relação amorosa. Eles não suportam e partem para o crime contra si mesmo, ou formas de se machucar, não é? De machucar a família. O Freud diz que o sujeito que suicida, ele nunca está matando a ele próprio, ele está matando um outro introjetado, não é? Mal digerido simbolicamente, um elemento da sua família. Ele não quer se matar. O suicida, Freud, ele não quer se matar. Porque é uma coisa interessante, ele quer se ver livre da angústia. E toda angústia é angústia de castração. E a angústia, nos casos limites, são lâminas cortantes que o sujeito carrega e não sabe como lidar com isso ou se desvencilhar disso. Ele quer se livrar da angústia. Por isso é que nesse momento da adolescência que há uma transformação do corpo, do social, do desejo, da escolha sexual. Esse momento é um momento de muita vulnerabilidade e as pulsões afloram e de uma forma às vezes desenfreadas. E essas angústias vêm à tona. Zé, tem mais um, dois, três, quatro pessoas. Não, três pessoas: Sandra, Vamos lá, Natália e Tereza. Oi, diga, eu diga. fiquei. Eu tenho duas questões, Nazar, que eu queria um pouco comentar e perguntar. Essa questão da melancolia, Freud começou a falar no suicídio, no luto e melancolia, né? Tu disseste. Na melancolia, o próprio Freud diz que a sombra do objeto recai sobre o ego, né? Aí eu fiquei pensando essa diferença, né, da melancolia, porque nem todo suicida ao menos, nem sempre eles estão melancólicos, às vezes estão maníacos ou uma questão histérica até, né? E se na melancolia ele vai para o lugar total de objeto, né? Ele se identifica com o objeto, quer dizer, não há nem sombra, não há nenhuma distância entre o sujeito, me parece, e o objeto, né? A melancolia ainda há esse distanciamento. É uma pergunta e uma, assim, no sentido desse esclarecimento, né? E aí eu fiquei pensando também naquela frase, eu acho que é do Freud, né? Aquilo que herdaste do teu pai, esforça-te para fazê-lo, torná-lo teu. Que na verdade, nesses casos, eu acho que falta essa referência paterna, né? Esse desejo de se amelhar ou se diferenciar do pai, né? Não há, parece, esse vazio que tu trouxeste no início, que por mais que os pais ofereçam, investem materialmente ou de oportunidades de estudo, de cursos, sutura uma falta e há um buraco ali, né? Um buraco que não tem, nem registra a falta. Então é isso E que aí fica muito difícil essa história de enfrentar as adversidades. A questão isso. do jovem frente à adversidade, né? Perde uma relação amorosa, não é? Ele segue, insiste, vai tentar corrigir, procurar corrigir, conversar aqui e ali. Hoje criam-se muitos espaços para escutar as pessoas. Os órgãos do governo, já há mais de 20 anos, vêm se preocupando com essas questões, mesmo porque a cada suicídio, nós temos uma equivalência de 100 tentativas de suicídio.
isso tudo passa a ser, de alguma maneira, um problema para a saúde pública, né? Uhum. Não é? É um problema para a saúde pública. A cada suicídio, 100 tentativas. Então, na melancolia, existe essa afirmação de Freud, e é interessante, porque há jovens que, que têm em sua vida uma repetição, uma forma reiterada de fracasso. Não é? E quando há, há o acontecimento em si desse fracasso, parece que tudo vai junto. Né? São sujeitos melancólicos. E, em algum momento, eles. Porque é como se eles não pudessem ver nada de interessante neles próprios. Né? É tudo nesse objeto que se foi. Então, é uma questão. E Dou- é interessante que Doutor Nazar, muitos. desculpa só interromper uma coisa, porque o doutor Luiz Alberto mandou minha mensagem agora, que vai ter uma reunião depois, né? Era 8h30. E aí ele Sim, está aguardando, tá? Só para tá. avisar aqui. É 8. Pergunta. Quem puder perguntar rápido. Sou eu ou você, Tereza? Sou eu. Difícil é perguntar Ah, rápido num tema desse. Nazar, você começou falando, pegando Freud, na reversibilidade pulsional. O sujeito se constitui no outro, né? Depois você passou aí um momento que você citou do menino que matou a professora, quer dizer, o que se passa, porque essa questão do sujeito e o outro, né? Essa está para todos, é uma coisa estrutural. Agora, parece que o que se passa, né, nesse percurso e que desemboca, me parece, nisso que você vem apontando como a melancolia, onde a sombra do objeto cai sobre o sujeito, mas eu estou falando isso, mas eu não sei bem, eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? Que tipo de operação se dá e que torna insuportável essa relação de constituição do sujeito no outro, né, e desemboca na melancolia. Seria realmente, como a Sandra apontou aqui, acho que outras pessoas, essa falência da capacidade da função paterna, que não tem nada a ver com o pai, né, da função Sim, paterna porque na atualidade, quem de dar passa é a mãe, nome né? à falta, Sim, ouviu? porque quem passa é a mãe, né? A mãe passa o pai, né? Ouviu o que Você eu tem falei? toda a Quer dizer, razão. seria apenas isso? Quer dizer, essa falência da capacidade de nomear a falta? Seria isso o caminho, a operação que desemboca essa exacerbação melancólica de suicídios hoje em dia nos jovens? Não sei, não sei. Ah, Isso teria que. Eu não sei. Eu tenho acompanhado alguns casos de melancolia de jovens e que beiram. É, 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 o acompanhamento, o trabalho de um psicanalista, há um dado momento que ele precisa contar com a família, com professores, então, mais com a família, no sentido de poder enfrentar e correr um risco, porque são muitas ameaças. E isso que a Ingrid colocou da escola, não, não pode culpar a escola, porque isso se dá nas relações de grupo, né, por identificações, essas coisas. É, mas eu não sei. Eu acho que o que está na base do que você diz, e eu sempre trilhei por esse caminho, é a questão do sujeito ter conseguido um mínimo de instrumentos para Fazer luto. construir lutos. A questão a gente chama fazer lutos, né? É muito difícil. Diga, Natália, que temos reunião. vamos lá. É,
Você falou sobre o suicídio, onde o sujeito, de alguma forma, não tem a intenção propriamente de se matar, né? Às vezes é aos poucos, como você disse aí do Kenny Reeves no filme com cigarro, né? É, E aí eu fiquei E no pensando, final do filme é o Lúcifer. Lúcifer aham, que vem, vou assistir enfia esse filme, eu não vejo esse e filme tem diz: uns eu, eu, 20 eu vou anos. te, eu vou te fuder, porque eu vou te deixar viver, mano. Enfia a mão nos pulmões e sai aquele lamaçal preto do. Não sei Sim, se vocês já viram cirurgia de fumantes, de pulmão de fumantes. Os alvéolos são todos pretos, negros. sim, Quando você sim. acompanha uma cirurgia e que pega uma parte do pulmão de um fumante. Tudo O preto. Uhum. Lúcifer é uma metáfora da tentação, que eu acho que está presente no suicídio. É uma tentação A gente pode fazer uma leitura até que Lúcifer é o próprio desejo também, né? também. Enfim, mas assim, eu fiquei pensando se essa melancolia, esses pontos de melancolia não estão para todos. Se de certa forma o que o corpo quer, o que a pulsão quer, não é a própria extinção da vida. Esse é um primeiro ponto que me veio te ouvindo. E uma outra pergunta, se você já teve algum caso de alguém que se deu conta, né, de que estava ali num processo suicida e ao ter escutado isso, ainda assim optou por tirar a sua própria vida. Uhum. Como é que é esse Se ponto? você já acompanhou algum caso que, mesmo se dando conta, né, de que estava ali num processo suicida, por exemplo, com cigarro não, porque aí seria uma coisa mais lenta. Se mesmo assim a pessoa pode optar, escolher pelo suicídio, né? Ainda assim, Existe. mesmo se A dando gente conta, porque na análise a gente vê sujeitos se dando conta, né? Do que estão fazendo. Essa é uma saída para poder reavivar, né? E querer poder viver de alguma forma. Mas será que não existem casos que ainda assim o sujeito opta por tirar a vida? O suicídio como uma escolha, sabe? A gente pode pensar isso de algum jeito? o que você pensa assim? Eu não sei responder Eu isso, não não. sei, mas foi uma questão que me veio, não sei mesmo, né? Me veio o próprio Freud, né? Que no momento onde a coisa já se tinha se dado, né? Optou por A morrer. perda do Mas eu não Tausker. Eu sei se é um bom penso, É a perda exemplo, do né? Tausker. eu Eu Mas penso, ele, não mas sei ali não já sei se penso. foi uma escolha, a, o suicídio já tinha se não, dado, a né? escolha é forçada, porque ali estava Eu, apodrecendo já, né? eu É, O penso que a cachorrinho, então, escolha. o cachorrinho que o acompanhava no consultório, Show, show. ele ia para o canto porque não suportava aquela coisa fétida, né? Aquela carne podre. aham. Eu É, penso por isso que que a você foi opção um pelo bom exemplo. Natália, deixa eu te, se eu te Tá. ajudo. Eu penso que a opção pelo suicídio é para não se submeter à morte. É isso que esse autor diz aqui, Exatamente. Aham. Esse Ansel Admet. É a incerteza da Eu vou chegada da vencer a morte. morte. Eu vou Isso. vencer a morte. Eu decido sobre a morte. Aham. Eu Exatamente. mando na morte, eu decido sobre a É, morte. isso é o Vamos fazer a supra-sumo da reunião? angústia, né? É o Vamos entrar para a supra-sumo da reunião? angústia. Antes que eu vire abóbora. Gente, a Hein? gente tem Boa reunião noite. agora. Boa Boa noite. noite, obrigada. Boa noite. Muito bom, Nazarro. Boa noite, Obrigada. obrigada. A próxima vez vamos chamar outras pessoas da escola para falar também. Beijo. Obrigada.